Depois de 40 anos dedicando a minha vida à causa do Evangelho de Jesus Cristo, como cristão, como pastor, como religioso, eu tenho a obrigação de talvez terminar a minha caminhada, a minha peregrinação na face dessa terra, eh, dando algumas conclusões e procurando ajudar a Igreja do Brasil a refletir sobre alguns pontos importantíssimos sobre a espiritualidade cristã. Eu nasci num lar cristão, católico, mas me converti há quase 30 anos ao Evangelho de Jesus e tive uma formação muito intensa dentro da vida franciscana. Eu fui frade franciscano durante 10 anos da minha vida, estudei teologia, filosofia e optei por trabalhar numa influência muito forte da teologia da libertação, a trabalhar com os pobres, com os oprimidos, com os sofredores. Optei por fazer um trabalho com doentes de AIDS na década de 80 e acompanhei muito sofrimento, muita morte, muito preconceito, muita discriminação. Depois da minha saída da Igreja Católica, eu pude observar também no meio protestante algumas dificuldades na área missionária e entrei de cabeça para procurar levar Jesus às pessoas, levar a mensagem do Evangelho, a esperança, a alegria. E trabalhei muito e tenho trabalhado até hoje com prostitutas, com caminhoneiros nas estradas do Brasil. Temos trabalhos em algumas regiões do Nordeste, onde nós temos procurado fazer com que o povo tenha acesso a um evangelho transparente, simples, objetivo não só para a alma, mas também para o corpo. Eu tive essa influência, como eu já disse, de uma teologia social, envolvida com o social, mas sem deixar de lado a parte espiritual, o evangelho que liberta e que transforma o homem totalmente, plenamente e de forma simples. Eu, depois de 40 anos nessa batalha de trabalhar com o sofrimento humano, eu fui muito tratado por Deus. E eu não poderia deixar de partilhar durante a minha vida, ou o que resta dela, a respeito de algumas coisas importantes para a vida do cristão hoje. Eu dediquei toda a minha vida para religião, para religiosidade, e religiosidade cristã, religiosidade no bom sentido da palavra. E eu cheguei à conclusão, depois de muito trabalhar com o sofrimento humano, que a igreja cristã hoje no Brasil, ela sofre de uma deficiência mortal, que é espiritualidade. Hoje a gente encontra muitas igrejas, muitos ministérios tentando de todas as formas, talvez, arrebanhar o maior número de gente possível para a igreja e não estão tendo a decência e nem o respeito de cumprir a palavra de Deus, que nós devemos encaminhar as pessoas para Deus, para Jesus. O lema da minha vida, desde o início, na vida franciscana como na vida protestante, sempre foi a palavra de Jesus que nos diz, quando ele é questionado lá em Mateus 21, onde ele é questionado pelos escribas e pelos fariseus, e quando ele é questionado a respeito de qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus. Está lá em Mateus capítulo 22, versículos 34 em diante. Esse é o lema da minha vida. Jesus é questionado pelos fariseus, perguntando a Jesus a respeito de qual é o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus dá uma resposta muito interessante, que é o lema da minha vida e é o que eu quero passar daqui para frente para todas as pessoas que um dia conheceram a mensagem do Evangelho, mas se sentem muitas vezes atrofiadas, angustiadas, deprimidas, sem muita esperança nessa vida e muito menos na que Jesus promete na eternidade. E Jesus dá uma resposta objetiva, uma resposta religiosa e ao mesmo tempo psicológica. O maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse tem sido o lema da minha vida e tem sido, durante esses 40 anos de serviço dedicado aos pobres, aos oprimidos, aos sofredores, tem sido o lema da minha vida. E eu louvo a Deus por ter sido tratado
através de muito sofrimento, para poder entender quem sou eu, né? Quem sou eu na face dessa terra? Qual é o objetivo de eu estar aqui na face dessa terra? Então Jesus dá uma resposta psicológica a ti mesmo. Eu tenho me amado, né? E para a gente amar a Deus e para amar o próximo, a gente tem que se conhecer. Eu tenho me permitido me conhecer? Quem sou eu no meio desse universo espiritual, nesse universo religioso, nessa sociedade tão complexa, de tantos pecados, de tantas angústias, de tantos desafios? E pela graça de Deus, nessa caminhada cristã de 40 anos, eu tive a graça do Senhor de poder conhecer a mim mesmo, o meu limite, os meus pecados, os meus medos. Aprendi, por exemplo, me conhecendo, a lidar com os meus fantasmas, com as dificuldades que eu tive e tenho em todas as áreas da minha vida, seja afetiva, seja sexual, seja religiosa, sejam as crises de fé, as crises existenciais. E eu, nesse período todo, tenho visitado muitas igrejas pelo Brasil afora. Não só da minha denominação, mas muitas denominações. E eu tenho percebido que os crentes hoje, os cristãos hoje, que estão dentro da igreja, eles estão sofrendo de uma aridez espiritual tão complicada que os faz sofrer, que os faz não ter esperança, que os faz cada vez mais religiosos e menos espirituais. Eu tenho visto hoje muitos pastores que falam muito de Deus, uma teologia muitas vezes sofisticada e verdadeira e com ênfase a tantas dogmas, a tantos problemas e não tem atingido nem o coração deles próprios, muito menos das pessoas que têm ouvido. O Evangelho é simples. E eu gostaria de testemunhar o que tem acontecido na minha vida a partir do momento que eu comecei a me desnudar diante de Deus, a me colocar diante de Deus conforme a natureza que eu vim ao mundo. Pecador, frágil, complicado, traumático, com muitos traumas na minha vida, com muitas dificuldades de aprender a viver, porque viver é uma arte. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter um contato com o Evangelho ainda criança. E o Evangelho me fascinou, Jesus me fascinou. E até hoje me fascina, até hoje é a razão da minha vida, até hoje é a alegria da minha vida e o sentido da minha vida, apesar de todas as complexidades daquilo que eu sou. E eu tenho visto com muita tristeza que esse Evangelho cristão, esse Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, não tem cumprido o seu papel na vida humana e na vida de muitas pessoas que se dizem conhecer e caminhar e seguir a Jesus Cristo. Eu tenho visto hoje um cristianismo sem Cristo, justamente porque as pessoas não querem se conhecer. Elas preferem ficar com a teologia sistemática, da teologia de Deus, daquele Deus que muitas vezes está com um porrete lá em cima, torcendo para a gente pecar, para Ele nos castigar. Eu tenho visto um cristianismo que acusa e que culpa cada vez mais o ser humano. Na história da igreja, nós vemos muitas pessoas que tiveram as suas vidas destruídas por essa religiosidade cristã, a culpa. Existem estatísticas hoje bem palpáveis que você pode pesquisar nas redes sociais e que são estatísticas confiáveis, que a maior parte das pessoas que têm depressão são cristãs, porque carregam a culpa, talvez até de ter nascido, carrega a culpa da religiosidade que não consegue cumprir, carrega a culpa de dogmas incompreensíveis, carrega a culpa de estar vivendo uma situação totalmente desumana e cruel. Eu tenho me preocupado muito com pessoas que estão no meio cristão se suicidando. Eu estou muito incomodado com esse cristianismo que nós vemos em muitas igrejas hoje. Ou são muito ortodoxos, tradicionais,
talvez palavras muito incômodas hoje, né? Puritanos ou neopuritanos, pentecostais, neopentecostais, calvinistas, arminianos, um monte de coisa, e pouco a gente ouve falar de Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré veio ao mundo como Deus para nos questionar qual que é o nosso papel diante do Criador. Deus, ele tem interesse por cada um de nós, tanto é que ele se fez homem em Jesus. Passou por todas as condições humanas. E aí muitos crentes gostam de falar, menos o pecado, mas ele enfrentou, ele viveu as pessoas que sofriam por causa do pecado. Ele não pecou, mas ele participou do sofrimento de todas as pessoas que pecaram. E, de certa forma, ele sofreu por todos os nossos pecados. Então, ele sabe o que é pecado. Ele sabe perfeitamente o que é pecado. E é interessante que nós temos tantas dificuldades humanas. Quando esse texto nos confronta, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós temos medo de nós mesmos. Eu acho que os maiores inimigos nossos somos nós. E nós temos medo de um monte de coisas, nós temos medo de nascer, nós temos medo de viver, nós temos medo de morrer. A nossa vida parece que é um medo constante, são inseguranças, são tantos fantasmas que nós criamos no decorrer da história da nossa vida. A vida hoje, ela não tem sido vivida, mas ela tem sido cruelmente, as pessoas não estão vivendo, mas estão morrendo na angústia. E quando nós olhamos para a simplicidade de Jesus, do Deus Jesus, nós percebemos que ele tem uma vida totalmente diferente para cada um de nós. Conhecer a nós mesmos, né? A nossa limitação, aquilo que pega no nosso coração, exige de nós um aprendizado, uma coragem de entrar dentro do nosso interior com a ajuda do Espírito Santo, da graça de Deus, e falar, Senhor, olha, eu não gostaria de ser assim, egoísta, mal amado, ou com dificuldades de amar. Eu não queria ser assim, tão certinho, de acordo com o que a religião me impõe a ser e a sociedade me impõe a ser. Eu gostaria de ser amoroso, eu gostaria de ser comunicativo, eu gostaria de ser mais voltado ao Senhor. Nós temos dificuldade de entrar em nós mesmos. É por isso que nós temos dificuldades de nos relacionarmos com os outros e fatalmente vem a grande desgraça da vida humana. Não sabendo quem eu sou, eu não consigo nem querer saber quem o outro é, e muito menos a gente tem consciência de que nós precisamos de um relacionamento pessoal e amoroso com Deus Criador, que Deus que é Pai. Nós temos dificuldades imensas na nossa vida espiritual, mas para resolvermos os problemas da nossa vida espiritual, nós temos que resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, com a ajuda de Deus. Jesus Cristo, ele vem para nos libertar, para nos transformar. Ele não vem para nos fazer escravos de uma ideia, porque Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Uma das coisas que eu tenho observado muito na religião cristã hoje é que muitos teólogos e muitos pastores e muitas pessoas que se metem na questão de religiosidade têm passado uma ideia do que é Deus. E Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que quer, através do Espírito Santo, nos encher da vida, da graça, da ternura, do amor, de um Deus que quer transformar a nossa vida com o caráter de Jesus Cristo, com o seu Filho. E isso nós só vamos conseguir através de uma espiritualidade madura, de uma espiritualidade disciplinada, de uma espiritualidade que realmente nos liberte de todos os fantasmas, de todos os medos, de todas as ansiedades, de todas as depressões, de tudo aquilo hoje que as pessoas estão vivendo e não estão vivendo, mas estão agonizando. Muitos cristãos hoje agonizando. Muitos cristãos hoje com a alma totalmente
escravizada. Muitos cristãos hoje com a alma doente, atrofiada. E Jesus, como a gente tem ouvido dizer que ele é o melhor psicólogo do mundo, ele é o maior coaching do mundo, ele é o maior psiquiatra do mundo, e Jesus também deve ser, com certeza, o maior fisioterapeuta do mundo, especialista em desatrofiar a nossa alma, para que a nossa alma tenha um contato, uma experiência pessoal com um Deus que nos ama, que um Deus que quer nos ensinar, que um Deus que quer imprimir, como eu já disse, o caráter do seu Filho Jesus em nossas vidas. Se permita a se conhecer, se permita a entrar dentro de você mesmo, se permita a fazer um retrospecto de tudo aquilo que você é, do contexto onde você nasceu, dos traumas que você tem, dos medos que você tem, dos fantasmas que você criou ou que a vida lhe impôs que acreditasse. Permita-se conhecer e comece a buscar, talvez num momento de meditação, de 5 minutos, com você mesmo, respirando, sentindo aquilo que você é, vivendo e meditando naquilo que você é, buscando a ajuda, que o Espírito Santo te dê ajuda para que você possa ir se libertando e deixando que a sua alma seja desatrofiada por Jesus e pelo Espírito Santo, no sentido de que você tenha um relacionamento verdadeiro, genuíno, de graça com o Deus que é Pai e que vive ansioso por poder tratar da sua vida. Deus é todo-poderoso, Deus é soberano, Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é, mas Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Ele se interessa por você, Ele te ama, Ele não quer ver você vivendo nessa miséria espiritual e muito menos nessa miséria humana que você tem vivido. E quando eu falo em miséria, eu não estou falando de miséria material, porque no mundo muitas pessoas realmente morrem de fome por causa da injustiça, da ganância, de um monte de coisas. Mas a pior miséria é a alma sem Deus, é a alma sem a vida que é Deus. E Deus quer nos dar toda essa vida. Eu conheço muitas pessoas miseráveis, tive muitas experiências no Nordeste, por exemplo, onde eu fiquei muitas vezes hospedado em casas de pau a pique, mas onde existia o temor de Deus e a simplicidade do Evangelho. As pessoas ali tinham paz, apesar da miséria e do sofrimento social. Mas eu tenho visto muitos cristãos hoje que moram em mansões. Eu tenho visto muitos cristãos hoje que têm uma vida material totalmente segura e satisfatória, mas estão doentes da alma. Eu conheço muitos pastores no Nordeste que são semi-analfabetos, mas são homens cheios do Espírito Santo. E eu tenho conhecido muitos doutores em teologia, eu tenho conhecido muitos pastores renovados que estão com as suas almas totalmente cancerosas, em estágio final. Deus ele não quer isso para nós. Eu jamais morreria pela causa da igreja, mas eu morreria pela causa do Evangelho. Porque o Evangelho pleno na vida do ser humano, ele nos traz uma paz tão segura que nos faz arriscar a vida pela causa do reino de Deus. Eu gostaria de desafiar você a acompanhar as nossas reflexões. Nós vamos abordar muitos temas a respeito de ansiedade, de depressão, de religiosidade, de desigrejados. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus transforme a vida de quem vai ter acesso a todos esses materiais que foram feitos e foram adquiridos através de 40 anos de vida cristã e de caminhada com Deus. Hoje, eu pretendo muito mais falar com Deus do que de Deus. Hoje eu pretendo muito mais fazer com que as pessoas encontrem e tenham um encontro realmente pessoal com ela mesma e com Deus e se sintam libertas de todas as amarras religiosas que durante toda a nossa vida foi impresso no nosso coração e muitas vezes nos deixaram como nós estamos, angustiados, tristes, sem esperança, sem alegria. E não é isso o que Jesus de Nazaré veio fazer ao mundo.
Não é essa a mensagem do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Muito menos as mensagens de prosperidade, muito menos as mensagens do está tudo resolvido em nome de Jesus. Esse evangelho é um evangelho totalmente inexistente no universo de Deus. Eu espero que você acompanhe as nossas mídias sociais. Depois de uma certa idade, eu não me acostumei muito com toda essa tecnologia. Mas me convenceram que nós temos subsídio suficiente para ajudar o cristão a se encontrar consigo mesmo e a se encontrar com Deus. E permitir que Deus se encontre também com eles. Então, por isso, nós vamos usar, a partir de agora, todas as mídias sociais possíveis para que a mensagem simples do Evangelho atinja as pessoas sofredoras neste mundo. E o sofrimento, como eu já disse, não é o sofrimento social, mas é o sofrimento humano, o sofrimento que nos faz deprimidos, angustiados e que não nos dá alegria. A vida é muito curta, a vida é muito rápida e nós só vamos viver uma vez. Que seja essa vez, que seja a nossa passagem pela terra, uma passagem de peregrinação, aonde nós possamos, com a nossa vida, honrar, bendizer e conhecer ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe.